Olá, seja bem-vindo ao Cantinho Teológico. O assunto é literatura apocalíptica. Sabemos que no campo da escatologia, isto é, a doutrina das últimas coisas ou do fim, é um campo de pesquisa muito fértil e, ao mesmo tempo, difícil até de sintetizar. Para evitar fantasia, é preciso pesquisar a fundo os fundamentos da escatologia. Muita gente, quando se depara com o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, que é, na verdade, o livro de Revelação, tem compreendido muito mal o conteúdo, até porque desconhece o seu próprio gênero literário. E, por sinal, é chamado de literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica ela foi produzida mais ou menos entre os anos 200 antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. E na formação desse estilo literário tem várias características que vão constituir uma base literária para compreender, inclusive, os elementos escatológicos bíblicos. Quando a gente fala em literatura apocalíptica, a gente precisa entender que é cheio de simbolismo altamente elaborado. Foram produções literárias bastante elaboradas que tinham seus limites culturais e, devido a isso, nós não podemos extrapolar os limites da culturalidade de cada escrita. Para você ter uma ideia, foram produzidos para atender à necessidade imediata de um povo que estava passando por dificuldades complicadas para a compreensão humana. No caso de Apocalipse, foi escrito em meio a uma perseguição. Sempre eram momentos inquietantes e várias perguntas eram feitas pelas pessoas da época, tipo: por que o justo sofre? Deus foi vencido pelos inimigos? Só o futuro poderia trazer a redenção para o povo de Deus? Enfim, eram perguntas legítimas que havia no meio do povo de Deus naquele período e que precisava de uma resposta. É aí, dentro desse cenário de perseguição, que João tem uma revelação da parte de Jesus. Há muito tempo atrás, quando era aluno da IBD, eu estava na classe e o livro era justamente este, Apocalipse. E a professora, em algum momento, disse assim: Apocalipse é mistério. Eu levantei a mão, aguardando a vez para falar, e quando ela concedeu a oportunidade, eu disse: professora, Apocalipse não é mistério. Apocalipse é revelação, porque literalmente Apocalipse significa isto, revelação. Existem Bíblias ou versões que, ao invés de colocar Apocalipse, que é uma transliteração, coloca justamente a tradução que é a que eu acabei de falar, revelação. E lá no início da obra, que nós estamos mencionando, diz muito claramente, revelação da parte do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse de João, ele tem sido muito mal interpretado porque as pessoas não têm valorizado os aspectos peculiares da literatura apocalíptica. A gente precisa entender que Apocalipse significa desvendar. Esta é a ideia do termo. Mas não é apenas o Apocalipse, como nós chamamos, que é o último livro do Novo Testamento, que tem esse estilo literário. Pelo menos dois livros do Antigo Testamento em nossa Bíblia contêm as mesmas características, o mesmo gênero. Por exemplo, algumas partes de Daniel e o livro de Ezequiel. Aliás, Ezequiel é bastante difícil, muito complicado para o entendimento, mas se adotar o gênero literário e utilizar as ferramentas necessárias, se torna muito mais fácil a compreensão. Quando a gente fala, então, sobre
literatura apocalípticos, que são esses livros que foram produzidos, como eu disse, 200 anos antes de Cristo, até 100 anos depois de Cristo, é importante salientar que eles tinham uma mensagem escatológica, uma mensagem de livramento da situação presente e carregava o quê? No seu bojo, uma espécie ou um tipo de específico de linguagem. Por exemplo, simbolismo, observe que é cheio de simbolismo, o dualismo, que é algo que a gente pode tratar em outro momento, o determinismo histórico, em alguns casos até visões esotéricas, etc. e tal. Todo esse escrito que continha essas características é chamada de mensagem escatológica e, por fim, como a gente chama nos dias de hoje, apocalipse, ou seja, literatura apocalíptica. Quando a gente fala da formação da, da literatura apocalíptica, a gente precisa se reportar lá no judaísmo. Mas, como o espaço não permite, eu vou dar continuidade e falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes, ou seja, características da literatura apocalíptica. Eu quero destacar três características, são três aspectos que precisam ser levados em consideração. O primeiro é a forma, o segundo a função e o terceiro o conteúdo. Vamos por parte. A forma. Quando falo forma, havia o que no Apocalipse, ou nesse tipo de literatura, não apenas neste livro mencionado, uma riqueza de símbolos, havia questões de mitologia, e quando eu falo mitologia, não tem nada a ver com essa ideia atual de mito e verdade, tipo, se é mito, é mentira, nada disso, o conceito é outro. Mas, só para você se situar, simbologia, mitologia, havia orientação cosmológica, numerologia, que a gente chama de gematria, visões, drama, empréstimos de outros livros apocalípticos, entre outras coisas. Tudo isso, para você ter uma ideia, a gente vai observar, como eu disse, a gente vai observar estes aspectos, além de drama, empréstimo de outros apocalipses. E a gente pode mencionar ainda alegoria e até mesmo prosa. Tudo isto vai fazer parte da forma, sendo esta uma das primeiras características do gênero apocalíptico. A segunda característica é a função, ou seja, qual o propósito? Se a pessoa lê o livro de Apocalipse e sente medo, é porque, na verdade, ela não compreendeu o gênero literário. Porque o propósito aqui, quando eram escritos, era para responder às necessidades que surgiam das perseguições, resolvendo várias questões que eram colocadas pela justiça de Deus e os sofrimentos humanos. Aquelas perguntas as quais eu já mencionei aqui. Por que o justo sofre? Será que isso aqui vai ter fim, etc e tal? Ou seja, até quando nós vamos ficar sofrendo, sendo massacrados, perseguidos? Tudo isto era respondido de uma forma ou de outra por meio da literatura apocalíptica. E a gente vai observar que há aspectos que vai expor os objetivos do nacionalismo, no caso do Antigo Testamento, em período onde os povos eram perseguidos e havia essa característica que era justamente esse propósito que tinha a intenção de incentivar, encorajar, ou seja, motivar as pessoas que estavam passando por aquelas dificuldades, pelos reveses da vida. E o terceiro aspecto, que é uma terceira e última característica que eu levanto aqui, é o conteúdo. Havia uma espécie de determinismo, uma escatologia, também um transcendentalismo, uma filosofia um tanto pessimista da história, o que eu já mencionei aqui, o chamado dualismo, uma divisão do tempo, a gente chama de uma divisão iônica do tempo e um mínimo de ensinos éticos morais por conta desse estilo. Naturalmente, é observável imediatamente que a literatura apocalíptica tem muito mais elementos
e outros aspectos de grande importância. Claro que a gente não vai tratar de todos eles aqui, então estamos apenas sinalizando, apontando alguns deles. O importante nesse primeiro momento é que você saiba o seguinte: dentro dessas características, quanto à forma, a função do conteúdo, é necessário a gente utilizar ferramentas adequadas para a devida compreensão, não apenas do livro de Apocalipse, mas também de outros livros do Antigo Testamento, tais como Daniel, que contém textos ou literaturas apocalípticas, e contém também no livro de Ezequiel alguns recortes, alguns trechos que é desta natureza. Se a gente empreender tempo, investir realmente atenção, esforço e utilizar os métodos de interpretação corretos, certamente a gente vai chegar a um resultado satisfatório e compreender melhor a Bíblia como palavra de Deus. Porque, embora a Bíblia seja um documento de fé, eu costumo dizer que é um documento judaico-cristão, ainda assim é uma literatura. E como literatura, ela também precisa ser analisada quanto à sua função, o seu conteúdo e também a sua forma. Fiquemos com estas observações, estas informações, ciente de que nós vamos voltar em outros momentos falar de uma forma específica sobre cada um desses detalhes mencionados.